O porta-voz da Presidência da República, General Otávio Rego Barros, falou a jornalistas sobre as atividades do presidente Jair Bolsonaro e de seu governo. O porta-voz enfatizou a importância da aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno no Senado e afirmou que o governo espera que a reforma não seja ainda mais desidratada do que já foi. Barros respondeu a diversas questões que inquietam os jornalistas da velha imprensa. Assista. Boa noite, porta-voz. Gustavo Maia, Jornal Globo. Tudo bom, Gustavo? Depois da votação de ontem no Senado, o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, ele admitiu que a derrota na votação daquele destaque referente ao abono salarial, que provocou uma redução de 76,4 bilhões na economia prevista em 10 anos, revelou uma falha na articulação política. Ele, abre aspas, ele falou: na hora que você tem uma derrota como essa, é evidente que alguma coisa não está certa. Qual é a avaliação do presidente sobre isso que o secretário classificou como derrota e sobre a articulação política nesse episódio da reforma da Previdência? O presidente não me esboçou, nem fez nenhum comentário explicitamente com relação a esta fala supostamente atribuída ao secretário. No entanto, ele vem iluminando, desde o encaminhamento da proposta da nova Previdência, que essa medida, a nova Previdência, era necessária neste momento, a bem da verdade já era necessária de há muito, para o ajuste das contas públicas e posterior resgate do crescimento econômico. O governo, no momento, está satisfeito com a aprovação da proposta em primeiro turno no Senado. Porém, espera que não ocorra qualquer outra alteração que acarrete ainda mais redução da economia nos próximos anos. Boa noite, porta-voz. Ingrid Soares, do Correio Brasiliense. Tudo bem? Tudo. Eu queria saber se essa reunião que o presidente teve hoje com o representante do Papa tem alguma coisa a ver com aquele grupo religioso Arautos do Evangelho, que está sob investigação do MP por abuso sexual. Olha, eu não participei da reunião em vista da minha preparação para o briefing. Eu não posso te adiantar qual tenha sido o conteúdo, mas coloco-me à disposição para checar e ainda hoje retomar isso junto a vocês. Eu também queria saber se tem alguma previsão da indicação do Eduardo Bolsonaro lá para o Senado, para embaixador. Não há, por parte do senhor presidente, no momento, a decisão sobre quando enviar essa indicação. Mas, claro, o deputado Eduardo Bolsonaro vem se preparando para submeter-se à apreciação do Senado, com o apoio do próprio presidente e com o apoio da própria gestão do Ministério das Relações Exteriores. Bom, Matheus Vargas, do Estadão. Ontem, na verdade, hoje, enfim, após o resultado da Previdência, da questão do abono no final, que não ficou bem como o governo queria, noticiou-se que o governo pensa em mudar a questão do pacto federativo, talvez desidratar essa proposta. Existe algo nesse sentido aqui no Planalto? Não, concretamente não. Não obstante, o Ministério da Economia vem debruçando-se sobre estudos que possam apresentar ao presidente propostas, linhas de ação com relação a esse pacto federativo, que inclui, dentre outros temas, a própria cessão onerosa. Boa noite, porta-voz. Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bem? A respeito ainda do Pacto Federativo da Cessão Onerosa, o que está sendo discutido? Não ficou muito claro. O senhor tem alguns detalhes? Não tenho. Está sob a batuta do Ministério da Economia e, se quiser um aprofundamento sobre esse tema, eu te peço que enderece a pergunta ao Ministério. O governo planeja nova liberação de emendas parlamentares nesse momento? Não me comentou o presidente com relação a isso, mas é importante destacar que o ministro Eduardo Ramos vem estabelecendo o diálogo junto com toda a equipe do presidente lá no Congresso Nacional, Senado e Câmara, para identificar quais são as possibilidades de cooperação, particularmente naquilo que é chamado de medidas impositivas.
Porta-voz, boa noite. Matheus, da TV Globo. Tudo bom, Matheus? Tudo jóia. Uma pergunta, eu posso ter... O celular está funcionando? Tá tudo bem, Que bom, sobrevivemos. Então. Tá tudo Senão bem. o pessoal ia fazer uma vaquinha e ia te comprar um outro celular. Bom, ainda está em tempo ainda. Então tá bom. Podemos fazer. Eu posso ter perdido alguma coisa, mas eu acho que o governo brasileiro ainda não se pronunciou sobre a crise no Peru, considerando, inclusive, que o Peru é fundamental no Grupo de Lima, nas negociações da Venezuela. Eu gostaria de saber se o presidente já entrou em contato com o presidente Vizcarra, se algo aconteceu nessa interlocução e se o governo vai soltar algum pronunciamento, alguma nota sobre o que acontece no vizinho. Não, o presidente Bolsonaro não efetuará, no momento, qualquer comunicação com relação à situação deste país amigo, mas almeja que, no mais breve prazo possível, haja o restabelecimento da normalidade, visto que a própria conjugação de interesses é importante para a América Latina e para o grupo, em especial, que você citou na sua pergunta. Ô, Manuela. Boa noite, porta-voz, Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Tudo bem? Tudo bom. Queria saber se, depois dessa situação da Previdência de ontem, se o presidente cogita tirar a liderança do Fernando Bezerra e se já tem data para essa conversa que foi anunciada aqui. Não há no espectro, no escantilhão do senhor presidente, a substituição do nosso líder no Senado. Aquele encontro que eu vocalizei ontem, ele ainda não foi agendado, mas o presidente vem mantendo contato com o senador Fernando Bezerra, por meio do telefone e por meio dos nossos outros interlocutores junto àquela casa. Mas, por hora, não está definido ainda? Não, o presidente não tem intenção de substituir o seu líder no Senado. Outra questão, em relação à sessão onerosa, o governo avalia editar uma MP? Não, nós estamos submetendo isso, e acho que foi uma resposta ao Matheus, nós estamos submetendo isso, na verdade, não submetendo. O Ministério da Economia vem debruçando sobre um amplo espectro na questão do Pacto Federativo, que pode incluir, em algum momento, essas questões da sessão onerosa. Obrigada. Tem ali, a moça ali. Boa noite, porta-voz, Flávia da Bloomberg. Eu queria saber se Flávia, Isso. Queria saber se o governo já tomou alguma posição sobre sanção àquele projeto do novo marco legal das telecomunicações. O prazo se encerra amanhã. Já tem algum posicionamento aí sobre possíveis vetos? Marco legal das telecomunicações. Você está falando da nova lei da informática, alguma coisa nesse sentido? Não, é o PLC 79. Não, eu desconheço, eu teria que avançar nesse assunto. Eu desconheço, posso te dar uma resposta. Tá bem, que o prazo encerra amanhã, dia 3. Tá bem, obrigado. Obrigada. Eu me comprometo a responder para você no mais curto prazo possível. Hoje pela manhã, às 8h30, o senhor presidente da República esteve reunido em café da manhã, aqui na sala do terceiro andar, sala de audiência, com os deputados da bancada do PSD. Às 10 horas, esteve presente na cerimônia de posse do senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Às 14 horas, recebeu o deputado estadual Frederico Dávila, do PSL de São Paulo. O deputado estava acompanhado da sua esposa e foi uma visita de cortesia ao senhor presidente da República. Às 15 horas, a maioria de vocês participou da assinatura de acordos da nova fase da Operação Acolhida. Às 16 horas, o senador Roberto Rocha, líder do PSDB, esteve junto ao senhor presidente e trataram de temas diversos. E às 17 horas, Dom Giovanni Daniello, núncio apostólico do Brasil. Foi uma visita de cortesia da Cúria Romana ao nosso presidente. Ministério das Relações Exteriores. A adesão do Brasil ao protocolo de Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas tem como principais avanços a simplificação de procedimentos e a redução de custos para registro de marcas no exterior. Com a vigência do protocolo, o Brasil passa a integrar uma rede de mais de 120 países
que representam 80% do PIB mundial. Nos termos do acordo, não se cogita qualquer prazo superior a 18 meses para registro de marcas no país, o que é uma imensa evolução que vai ao encontro da desburocratização necessária do Estado. É mais um ato internacional que insere o Brasil no âmbito das melhores práticas, possibilitando eficiência e integração no sistema de registro de marcas e incentivo à expansão da atividade de empresas brasileiras no exterior. Ministério da Economia. O Ministério da Economia criou uma ferramenta web chamada Plataforma Mais Brasil, com o objetivo de integrar as bases de gestão de transferências de recursos da União e para servir também como instrumento de acompanhamento das políticas públicas. A plataforma começa a funcionar com dados das movimentações voluntárias da União por meio de informações do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, SICONV. O montante repassado pela União para a realização de convênios e contratos movimenta aproximadamente mais de 9 bilhões de reais ao ano. Em novembro, serão incluídos o Fundo Penitenciário, o Fundo de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Fundo de Amparo ao Trabalhador, totalizando cerca de 2,5 bilhões de reais. Posteriormente, mais ainda em 2019, serão incluídos os termos de compromisso que operacionalizam obras e termos simplificado do Fundo de Direitos Difusos. A plataforma Mais Brasil nasce como uma resposta à necessidade de transparência, controle social e melhoria da gestão dos diversos tipos de transferências e descentralizações de recursos da União. Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União obteve êxito em mais de 60% dos processos julgados em agosto de 2019. Esse é o maior percentual já registrado para um mês desde janeiro de 2017, quando o monitoramento começou a ser feito. Segundo o advogado-geral da União, André Mendonça, abre aspas, o número reflete uma atuação centrada em resultados, com olhar voltado para nosso grande cliente, a sociedade brasileira, fecha aspas. Como exemplos práticos dessas ações exitosas, destaca-se o caso em que a AGU evitou que um banco controlado pela União fosse obrigado a pagar indenização de R$1 bilhão e outro que derrubou liminar que comprometeria o orçamento do Ministério da Educação. No total, foram mais de 148 mil decisões favoráveis em 244 mil processos julgados em agosto. São casos em que a AGU atua com todas as instâncias da Justiça, do primeiro grau ao Supremo Tribunal Federal, em defesa da União e de autarquias e fundações públicas federais. No acumulado do ano, a taxa de sucesso judicial é de 59,8%, acima da meta de 56,9% estipulada pela própria instituição. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.